Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, terça-feira, dia 6 de março de 2025. Amanhã começa o conclave que vai eleger o novo Papa. E aí nós estamos aqui nos perguntando, quem será? Né? Existe uma série de profecias, São Malaquias, Nostradamus, videntes dos mais diversos aí dando palpites e falando qual será o próximo Papa. A gente vai dar uma olhada aqui, eu já até fiz essa análise com vocês, comparando os conclaves anteriores, qual era a condição astrológica do momento, o que favorece. Astrologicamente, não dá para a gente adivinhar, né? A astrologia não é adivinhação. A astrologia é cálculo e comparação de quadros de energia favoráveis e desfavoráveis. Então a gente vai ver qual que é a energia favorável, o que existe astralmente falando que favoreceria a eleição de um papa talvez mais conservador ou um papa mais progressista que vai avançar com as reformas que começaram aí com o Francisco. Existe uma divisão clara na igreja hoje. A mídia não comenta sobre isso. Se você está assistindo o Camarote, essa turminha aí, eles falam muito pouco, se falam disso. Tá? Eles trazem a notícia pasteurizada que passa por todo, primeiro passa pela Reuters, né? Todo esse esquema das notícias hoje, que na verdade é um Ctrl+V, Ctrl+C, um copia e cola, né? Então você assiste a CNN, Reuters, BBC, Globo News, é a mesma coisa. Todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo tem o mesmo viés ideológico para a coisa. E a gente precisa, às vezes, ter um distanciamento um pouco dessas vozes da mídia, nos distanciarmos dos malucos de plantão aí na internet também, que estão falando de fim de mundo, de anticristo, né? Então, assim, de que a Lady Gaga abriu um portal do inferno para trazer o Papa das Trevas para o mundo. Então, assim, essa gente precisa de tratamento. Né? Então a gente vai, assim, precisa levar essas pessoas para tratamento, precisam de cuidado, precisam de ajuda. Tá? Nós vamos olhar aqui as energias favoráveis, vamos dar uma olhada também nos principais candidatos, porque fica muito nome, né? Tá se fazendo muito balão de ensaio, joga um nome, depois desmente. Tem toda uma situação aí que se cria de despiste, né? A gente vai ver porque as pessoas ficam confusas, né? Quem que é conservador, quem que é progressista, quem é quem nessa situação toda. Então a gente vai dar uma olhada e vamos dar um pouco atenção, um pouco à questão planetária, ao tipo de energia que nós estamos vivendo no momento, o que favoreceria, o que poderia sair desse conclave, tá? Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Eu já havia mostrado para vocês esses mapas aqui dos conclaves anteriores, né? A condição astrológica do momento. O que eu tenho que olhar? Qual é o representante da igreja na astrologia? O Júpiter, tá? O Júpiter. Júpiter estava em Câncer quando nós tivemos o primeiro conclave de 1978 que elegeu João Paulo I, que morreu 33 dias depois, tá? Júpiter está em Câncer, que é um signo regido pela Lua. Júpiter aqui, ele fica na condição de exaltado, ou seja, suas energias estão exacerbadas, estão até transbordando além do limite. E ele está sob disposição da Lua. Então a Lua é senhora do Júpiter. O Júpiter ele vai agir conforme a Lua e nos termos dos graus aqui que ele está, que é Saturno. Então, o que se esperaria aqui? Da eleição de um Papa que tinha uma visão um pouco mais conservadora, certo? João Paulo I, uma visão mais conservadora, é que não deu tempo de saber qual era a tônica do papado dele, já que ele morreu um mês depois, né, de ser eleito. E aqui você tem a Lua no próprio termo de Júpiter. Então havia uma recepção aqui, vamos dizer assim, por parte da Lua de estar também dando uma certa energia positiva para Júpiter. Né? E a Lua estava aqui bem no meio do céu, que fala da casa de poder. Tá? Só que estava num signo muito instável, que é Gêmeos.
Então, essa situação parece que não se sustentaria por muito tempo por conta dessa condição aqui. O que acabou acontecendo, né, é que o Papa faleceu ali um mês depois. Aí nós tivemos o outro conclave, ali em outubro de 78, que elegeu o João Paulo II. Júpiter já tinha mudado de signo naquele período, tá? Júpiter estava em Leão. E Júpiter em Leão, embora ele esteja aqui peregrino, ele não está exaltado, nada, mas ele tem uma certa conexão com essa energia do Leão, porque o Júpiter é expansivo e o Leão é criativo. Então aqui traria uma pessoa com ares monárquicos, né? Júpiter em Leão dá esse ar de monarca, de longa duração, de longo reinado, que foi o papado do João Paulo II. E ao contrário do que aconteceu com o João Paulo I, que o Júpiter estava em Câncer, então ele era um papa lunar, regido pela Lua, aqui o Júpiter está em Leão, cujo regente é o Sol. Então você teria aqui uma energia solar. Tanto é que na profecia de São Malaquias, o Papa João Paulo II é chamado de Laboris Solis, né, o trabalho do Sol. Né? Enquanto que o João Paulo I é de Mediate Lunae, né? Ou seja, a meia-lua. Então veja só, havia lá uma conexão astrológica com os nomes dos papas. A lua relacionada a João Paulo I, que se elegeu no conclave 1 de 78, porque ela era o dispositor aqui de Júpiter, vamos dizer assim, né? E o Sol como o dispositor e que estava aqui no signo de Libra, nesse período da eleição do João Paulo II. Depois de um longo, né, mais de 27 anos aí de papado, de reinado, nós tivemos um conclave que atravessou gerações para ter outro conclave, né? Em 2005, onde que estava o Júpiter? Estava em Libra. Libra é um signo normalmente relacionado a ponderar os dois lados da balança. Então aqui precisaria de uma conciliação e trazer um pouco de volta o lugar dos conservadores que estavam se sentindo perdendo espaço. Então, depois, se perdendo espaço, depois do Concílio Vaticano II, lá na década de 60, tá? Então, aqui você teria uma ideia de um Papa que fosse mais brando, vamos dizer assim, né? Porque a energia de Libra é uma energia mais no sentido de ponderar, de olhar para as coisas e ficar assim, tentando dar valor para os dois lados, sem assumir um lado especificamente, certo? É diferente de Áries, que Áries já assume um lado, entra para militância, é combatente, tá? Então é uma energia oposta à energia do signo de Áries, tá? E portanto, se ele estava aqui em Libra, ele estava sob disposição de Vênus, que estava em Touro, e Touro, por ser um signo de terra, puxa um pouco mais para o conservador. Então o Bento XVI tinha uma postura um pouco mais conservadora, também um pouco mais tímido, mais reservado, que é a característica muito do touro, né? De se manter na sua, de ficar ali. Então, essa energia que a gente tinha para aquela época. Agora, no conclave que elegeu o Papa Bergoglio, o Francisco, né? A gente estava com Júpiter em em Gêmeos, né? Júpiter estava aqui em Gêmeos, portanto, ele estava sob a ação, a disposição de um Mercúrio aqui em Peixes, um Mercúrio em Peixes que está em queda, né? Então, daqui vem o que o Papa Francisco é acusado pelos seus detratores internos do Vaticano como um Papa dúbio, que ora fala uma coisa, outra fala, então, ora ele afaga a comunidade LGBT, depois ele volta atrás. E segundo aqueles que criticam o Papa Francisco, né, deixou muito confuso a questão doutrinária. Principalmente os conservadores reclamam muito porque não ficou estabelecido é ou não é pecado, pode ou não pode, abençoa casal homossexual, não abençoa. Então, tudo isso criou uma certa dubiedade que tem muito a ver com essa energia de Mercúrio em queda como dispositor do Júpiter, que está aqui no signo de Gêmeos, que é o de Mercúrio. Além do que, essa energia estava também retrógrada, né? Então foi um período em que trouxe uma energia mais complicada, mas ainda assim
O Papa durou 12 anos, que é justamente o ciclo, né, de Júpiter, e Júpiter, agora no conclave de 2025, está novamente, tá, no signo de Gêmeos. Só que, diferentemente da época do Papa Francisco, Júpiter estava nos seus próprios termos. Tá? Agora, Júpiter está em termos de Marte. Isso pode trazer briga, isso pode trazer disputa acirrada, isso pode trazer divisionismo na Igreja Católica, tá? Por conta dessa energia aqui. E o Mercúrio está em Áries, dando energia justamente para Marte, porque ele também está em termos de Marte. Então, embora se fale de cordialidade, mas ó, tá clima o tenso, tá tenso o clima aqui, tá? Mercúrio está é o regente de Júpiter, é o dispositor de Júpiter, está no signo de Áries, que é regido por Marte, está em termos de Marte. Então, muita fala dura, muita discussão, muita militância em torno de determinados nomes, diferente do que aconteceu em outros conclaves. Estão se fechando blocos realmente bastante incisivos em relação às suas posições, não abrem mão das suas posições, e com o Júpiter aqui também nesse termo de Marte. Então a energia marciana acaba tendo uma função importante, porque tanto o planeta Júpiter está em termos de Marte, quanto o seu dispositor está em termos de Marte. Então tem que ver a condição de Marte, onde está em Leão, e Leão é um signo de jactância, de orgulho, de monarquia, né, de um ar de liderança quase que messiânica às vezes, né? Então se espera, se busca um papa que tenha essa característica, um papa mais de ação, um papa que tenha um posicionamento mais firme em relação às coisas, tá? Uma outra coisa que a gente tem que analisar também aqui, né, é o aspecto, né? No caso, o Júpiter, ele está em aspecto positivo, um sextil com o seu próprio dispositor. E é interessante isso daqui, tá? Isso favorece candidatos do signo de Gêmeos ou que tenha Mercúrio muito forte no mapa. Ou seja, o tom mercurial de falar, de se deslocar, pode trazer também a tendência de um papa, tanto de uma ação mais enérgica, mas que também tem uma posição mais pastoral. É um papa que vai falar mais ao público, que vai se direcionar e vai pontuar. É quase que um papa professor, né? Que toda vez que for falar, ele vai dizer: isso é pecado, isso não é, é assim, não é assim, e vai ser muito incisivo nessa questão, tá? Então, pelo menos essa é a energia que está se colocando aqui, de um papa mais imperial, de um papa é o que se está buscando, um papa mais imperial, mais decidido, mais comunicativo e pastoral, mas que venha definir o que é e o que não é, o que pode e o que não pode, como é que funciona, como é que não funciona. Então talvez seja esse o perfil que eles estão buscando. Agora vamos ver quem são, né, os candidatos aí que a gente tem nesse perfil. Nós podemos dividir em dois grupos aqui dos principais que estão sendo falados aí, mas pode ser que nenhum desses seja papa. E é muito provável que nenhum deles seja eleito papa, mas eles são puxadores de voto. Eles são aqueles que podem direcionar votos, tá? Então, do lado dos progressistas, Jean-Claude Ollerich. Esse aqui é do Luxemburgo, tá? Ele está ligado diretamente às inovações que o Francisco estabeleceu na igreja, nessa igreja sinodal, mais democrática. Ele é odiado pelos conservadores por conta dessa questão, tá? Luxemburgo é um país que já fez parte da França, depois fez parte da Alemanha e depois se transformou aí um país independente, vamos dizer assim, tá? Como existe aquela profecia do Nostradamus que fala que haveria um papa francês, tá? Nós temos esses dois candidatos aqui. Esse é luxemburguês, mas ele tem conexão com a França, até o nome, né? Jean, certo? É um nome francês. Então ele poderia encaixar
já que o Nostradamus ele fala que viria da antiga França, ou seja, de algum lugar que já foi a França, não é mais. Isso caberia bem para Luxemburgo. Então ele poderia ser um candidato dos progressistas que teria chances aí de aparecer e cumpriria com a profecia de Nostradamus, tá? O outro, esse é francês mesmo, Jean-Marc Aveline, se não me engano, arcebispo de Marselha. O problema, ele tem dois problemas aí para ser eleito, tá? Primeiro, ele não fala italiano. E isso é fundamental. Situação assim, sine qua non para você ser papa é ser fluente no italiano, que é a língua ali corrente do Vaticano, tá? E ele é muito novo, né? Tem uma idade muito nova. E para dar o papado para ainda mais para um progressista que vai ficar muitos anos, porque eleger um papa novo é dar aí um papado de pelo menos 20 anos, em que ninguém vai conseguir mais mexer, né? Então, aqui talvez fique difícil. O Olerite já tem certa idade, então teria um papado aí de 8, 10 anos no máximo, tá? Então poderia ficar, se nós formos seguir pela profecia do Nostradamus, poderíamos ficar aqui com o Jean-Claude Olerite, seria um bom palpite nesse sentido. E aí os dois aí puros sangues, né, aqueles que estão na mídia, mas por estar na mídia, a mídia queimou bastante a imagem deles, eu não sei se eles iriam. O que funcionou aí como secretário de Estado do Vaticano, a parte política, vamos dizer assim, né, o Pietro Parolin, chamado também de Papa Biden, né, por muitos aí, por ter ligado a essa política pró-Ucrânia, né, enfim, da União Europeia. Então ele está ligado ao processo da globalização, à diplomacia, a esse caráter mais político e burocrático. Não é um homem de multidões, não é um homem pastoral. Então existe ao mesmo tempo que se fala muito dele, porque a mídia compra justamente essa turminha aqui, né? Se fala dele, mas existe muita resistência por conta desse papel político dele dentro do Vaticano. E o Tagle, que apareceu como uma novidade aí, né? Um Papa filipino, existia essa possibilidade do Tagle ser eleito Papa se o conclave acontecesse antes da entrada do ano astrológico, como eu falei lá em vídeos lá atrás. Agora, com a exposição midiática dele, até cantando, dançando e fazendo, virou o chamado Papa, o K-pop, o K-Papa, né? O pessoal chama de K-Papa. Então, não sei se ele entraria não nessa questão. Do lado de cá tá esse quarteto aqui, os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são terríveis, né? São cardeais conservadores. Tá? O Gerhard Müller, alemão, que tem uma contundência muito grande, ele que vem fomentando nas discussões lá a questão de cisma, ele que vem falando, né, que se elegerem um progressista, eles vão partir para o pau. Então é um cara meio complicado, já se indispôs aí um pouco com o Francisco. O outro é esse aqui, o Wilhelm Eick, também extremamente conservador, ele é médico de formação, tá? O Miller é da Alemanha, o Eick é da Holanda, tá? Ele tem uma posição muito conservadora e restritiva em relação às terapias de fertilização, porque ele fez medicina justamente para ter o uso do embasamento científico para bater contra a fertilização, contra aborto, contra essas coisas todas. Então ele tem uma posição muito conservadora, tá? O que pesa contra ele é que ele vem da Holanda, que é um país extremamente secular, extremamente de hábitos libertos, de muita casamento gay. Ali a Holanda tem muito isso, né? Uma capital do modernismo, da moderna agenda de costumes, e lá as igrejas estão praticamente se fechando, né? Então ele não tem muito capital, não são igrejas que dão muita doação. E como também não é só o Espírito Santo, mas é money que fala, talvez ele não fosse uma boa opção. Pode ser, tá? Esse aqui é o pior dos mundos possíveis, Robert Sara, que é o primeira aposta dos conservadores. Eles querem colocar esse cara, tá? Ele é ultra conservador. Ele quer voltar à igreja ao que era o rito medieval, a missa tridentina, mulher usando véu, né? Todo extremamente contrário à questão homossexual, LGBT,
extremamente, com uma moral sexual muito forte, mas ele tem aquela vozinha mansa, né? Ele tem aquela carinha de santo, mas é uma pessoa difícil, perigosa, tá? E esse aqui, o Raymond Burke, esse é dos Estados Unidos, é o candidato do Trump, tá? Trump queria ele como Papa, é extremamente encardido, briguento, brigou diretamente com o Papa Francisco, tá queimado, não sei se elegeria por conta disso, tá? Então fica a dúvida, quem será esse próximo Papa? Surgiram dois nomes aí nos últimos dias, nas discussões, que vêm tomando como nomes de consenso, tá? Nomes que poderiam ser papas que não iriam pender nem para um lado nem para o outro e iriam cumprir uma função mais pastoral, mais preocupada com a questão dos pobres, que seria o Pier Battista Pizzaballa, que é lá o patriarca de Jerusalém. Ele atuou na guerra lá de Israel e Hamas, ele se ofereceu para ser trocado pelos reféns do Hamas, então isso daí está sendo visto como um gesto aí quase messiânico, né? Então ele está rodeado dessa aura de alguém que se sacrificaria, que faria isso. Então isso traz uma certa mística em torno dele, e até porque ele vem de Jerusalém, o que de uma certa forma também corrobora algumas profecias bíblicas aí com relação a um papa vindo de Jerusalém, tá? E o Peter Turkson, que é o papa da África, que tem uma visão também mais moderada. Ele é muito bem quisto pelos jovens, ele vive dando palestra em universidade, então ele poderia fazer essa ponte sem pender muito para o conservadorismo, também não abraçar tanto o progressismo, e aí entra nessa coisa do Papa Negro, né? Que nunca teve um Papa Negro, então ele poderia ser essa opção, tá? Agora, gente, o mais certo é que pode ser uma saída aí totalmente inusitada, tá? Então vejam o que pode sair daí. Conclave começa amanhã e tudo pode acontecer. Conclave é uma caixa de surpresas. Ali, a hora que eles se reúnem, porque por enquanto eles estão fazendo as congregações, que estão assim um pouco reservadas, mas a mídia está de olho, vê um cardeal passando, vê um movimento, vê com quem está conversando, e aí a mídia vai deduzindo coisas. A hora que eles se trancarem na Capela Sistina, aí que o pau vai comer. É aí que a coisa, porque ali o que acontece ali é guardado por segredo, e se alguém falar alguma coisa é excomungado imediatamente. Então, ali pode acontecer assim de tudo. E por isso que pode sair um resultado inusitado. A gente está esperando aí Tagle, Parolin, né, o Pizzaballa, está esperando esses nomes que estão mais cotados, e de repente vai sair um cardeal ali, né, que não foi cotado. Né, um cardeal ali da Itália mesmo, que more por ali por perto, né, que não vai precisar trazer ninguém de fora. Pode ser, né, um italianinho ali que tá lá e que de repente pegaram e falaram, vai tu, né? Pode acontecer isso, e surge aí um cardeal novo. O nome adotado pelo cardeal e, portanto, novo papa, vai dizer muito sobre a orientação do papado dele. Se nós tivermos um papa Francisco II ou João 24, sinaliza que será uma continuidade do papado do Francisco. Agora, se tivermos Bento 17, significa que é alguma coisa mais moderada, né, no sentido de deixar do jeito que está, sem briga, e mantém as coisas assim. Agora, se vier um Pio XIII, se o Papa assumisse o nome de Pio XIII, é porque aí vem um papado conservador, rígido, retrógrado e que pode trazer muito problema. Agora, pode ser que o Papa saia de fora desse jogo, saia uma outra questão e aí venha um nome inusitado, um novo caminho que não vai ser nem o caminho dos Pio, né, e nem o caminho dos João,
que são os progressistas, essa área toda de movimento do Vaticano II, pode ser que surja uma terceira via nesse processo todo e comece um movimento novo dentro do Vaticano. É possível? É. Os astros podem sugerir isso? Pode, porque a participação o trânsito de Júpiter ali pelo signo de Gêmeos, embora ele esteja exilado no signo de Gêmeos, traz também a perspectiva de caminhos diferentes, de dois caminhos que se abrem de possibilidades. Gêmeos é versátil, então ele pode tirar aí uma solução tirada da cartola, de última hora. Então, eu tendo a acreditar que teremos alguma surpresa vindo aí. Enfim, tá? A astrologia não dá para adivinhar nome, né? A gente não tem evidência aqui, não vê o futuro, mas dá para dar esse contexto para vocês. E a partir desse contexto, vocês tirem suas conclusões e vejam as suas expectativas, tá? Então vamos aguardar. Amanhã começa o conclave, provavelmente até sexta-feira nós teremos aí o nome do novo Papa. Por quê? Se chegar sexta-feira e não tivermos Papa eleito ainda, significa que o pau comeu lá dentro da Capela Sistina. Então, aí tudo pode acontecer. Quanto mais demorar para sair o nome do novo Papa, mais chances de ser um Papa surpreendente, inusitado. Se for muito rápido, se votar já no dia 8, é porque já chegaram com o nome pronto. E só votaram. A gente vai ver a energia, o termômetro desse período de conclave. Então é isso, pessoal. Tá aí o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até parecer inscrito e também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.